Bom dia, irmãos. Nessa manhã de quarta-feira, eu queria falar de Ana, a mãe intercessora que ofereceu seu único filho ao serviço do Senhor. Em centenas de igrejas de diversas denominações no Brasil e no mundo, existem grupos de orações de mulheres inspiradas em Ana, a mãe do profeta Samuel. Grupos esses que se reúnem periodicamente com o principal objetivo de orar, de interceder pelos filhos, também se utilizando do exemplo de Ana, que ao vencer a esterilidade depois de longos e intermináveis anos, concebeu à luz a um filho e o entregou ao sacerdote para que o menino servisse exclusivamente na casa do Senhor. Ana foi uma mãe intercessora. Desejava ardentemente ter um filho e ano após anos ia com seu marido ao templo para adorar a Deus, sacrificar ao Senhor e interceder a Ele. Certa ocasião, Ana estava no templo se derramando diante do Senhor com tamanha intensidade que o sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada, já que balbuciava com os lábios, mas não emitia som algum. Conforme nos diz o texto de 1 Samuel, capítulo 1, verso 10, que diz: com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Ana subia ao templo do Senhor todo ano, incansavelmente, irmãos, para interceder a Deus por um filho, só um filho, já que era estéril. Quando o Senhor lhe deu a graça de ter o filho, Ana o consagrou ao Senhor, o entregou ao serviço do templo, aos cuidados do sacerdote. Nesse tempo de pandemia, irmãos, certamente um tempo de angústia para muitos de nós, podemos aprender com Ana a descansar e confiar no Senhor, mesmo quando a alma se encontra em amargura. Em sua tribulação e angústia, Ana demonstrou seu profundo amor a Deus e sua inteira dependência dele. Ela foi ouvida, irmãos, e agraciada, e em pouco tempo teve em seus braços o pequeno Samuel. Deus ouviu a oração dessa mãe e Samuel foi um grande homem, humilde servo, um grande intercessor que certamente aprendeu com o modelo de vida de sua mãe intercessora. Ana nos incentiva hoje a fazermos da oração uma prioridade em nossas vidas, interceder por nossos filhos e netos para que Deus os salve e santifique-os. Se utilizando do exemplo de Ana, consagre seus filhos ao Senhor. A esterilidade de Ana teve ainda que enfrentar a zombaria de alguns do seu convívio, a incredulidade do seu próprio marido e a censura do seu sacerdote. Ela, irmãos, contudo, não desistiu, nunca desistiu. Continuava orando incessantemente e chorando diante de Deus, pedindo a Ele um filho. E assim se passaram anos e anos, até que no tempo de Deus o Senhor ouviu o seu clamor e ela concebeu e deu à luz a Samuel, o maior juiz, o maior profeta e o maior sacerdote da sua geração. Nesse tempo de pandemia, irmãos, precisamos de mães, pais, de homens e mulheres que ousem consagrar o melhor daquilo que Deus lhes tem dado. Mães, pais
que coloquem seus filhos no altar. Mães, pais, que consagrem seus filhos para Deus, para cumprirem o soberano propósito de Deus. Não desperdice esse tempo precioso de isolamento social. Ore, interceda, implore a Deus, insista para que Deus faça de seus filhos um vaso de bênção, um instrumento útil para o reino e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Tenha uma ótima quarta-feira. Em nome de Jesus. Amém.